A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. E este é o sexto AVA da aula dupla 9, na terceira parte da aula 18. Estamos a terminar, então, esta aula dupla que estamos a tratar acerca de sociologia da religião. Nós vimos sobre os grandes pensadores da sociologia da religião, que foram Max Weber, Durkheim e Karl Marx, e na última AVA nós deixamos o professor Dimitri falando, inclusive vamos também ouvi-lo agora nessa AVA, né? Então estamos usando o material dele nesta aula, aula 18, para nós vermos a opinião, como se fosse assim, da academia, sobre essa parte da relação da sociologia e da religião. Mas é importante observar, a você, aluno da Logos, você que é cristão, você que é pastor, porque muitos dos nossos alunos são pastores, que nós observamos que a sociologia tenta criar uma proposta sem considerar Deus. E aí eles podem ter ótimas observações, eles podem até nos fazer pensar muitas verdades acerca da sociedade, inclusive também na psicologia acerca do psique humano, mas no final vai faltar algo. Porque retirar Deus da criação é retirar o objetivo, o Criador. Então, é bom? É interessante até ouvir as opiniões? Mas lembre-se, eu quero deixar isso bem firmado na sua mente. Lembre, isso são opiniões. Eu ouço sendo um analista, criticando. Se você entrar numa discussão apologética com a academia, com o governo, ou com qualquer entidade do mundo, mesmo que sejam pessoas do mundo, a tendência deles vai ser esse tipo de discurso científico, retirando Deus. É claro que se você tiver com pessoas que já têm uma proposta cristã, que acreditam em Deus, o ambiente é outro, né? Mas é importante você ter esse material, esse conhecimento, porque se Deus te levar a conversar com esse tipo de pessoa, com um público desse nível, por exemplo, ser convidado para um discurso na televisão, aí você tem que falar de um jeito que as pessoas vão entender e vai levá-los, dentro do pensamento deles, à verdade. E dentro disso nós poderíamos discutir muita coisa, é claro, da sociologia hoje em Angola, no ambiente religioso, com essas discussões variadas aí, mas especificamente a proliferação de seitas, né? Que eu chamaria de diversificação religiosa, né? A questão das crianças acusadas de feitiçaria, que foi um assunto muito em voga há pouco tempo atrás, né? E a questão do Estado laico, né? Que seria uma excelente discussão até para a nossa sala de aula, né? O que é o Estado laico, né? E como nós, como cristãos, como igreja, podemos nos conduzir com as pessoas que pensam como um pensamento laico, né? Bom, são situações de análise sociológica, mas de cunho religioso. E temos que considerar que nossa análise é científica, apesar de alguns quererem dizer que não há como analisar a religião considerando a realidade espiritual. Mas a realidade espiritual é hoje um ponto de grande discussão no meio científico. Portanto, se você estiver construindo seu discurso apologético e estiver num ambiente que a ciência é a verdade, como uma televisão, um discurso de academia ou do governo, você tem que entender que a ciência considerar os aspectos espirituais, seja do ponto de vista psicológico ou sociológico, é uma realidade atual. Então podemos acreditar que há uma força superior orientando a história das sociedades. Essa força é Deus. Podemos seguir essa linha, por que não? Ah, mas eles não vão aceitar. Vão. Existem lógicas, você pode citar até os próprios pensadores, o que eles dizem, e aí ir refutando o pensamento de forma filosófica.
né? Então pense nisso. Eu estou deixando isso claro para ir ajudando a você construir qualquer tipo de discurso que você vá ter para defender a fé. Amém? E para terminar essa aula dupla e essa AVA, eu quero terminar com o professor Dimitri Fernandes, né, que eu, na AVA anterior também utilizei 2 vídeos dele, né, de uma entrevista que ele deu, em que aqui ele fala sobre a negação da espiritualidade pelos cientistas. E ele demonstra como que foi uma proposta, né? Então, de negar a religião, a espiritualidade, para construir a ciência lógica. E hoje, o mundo não quer mais isso, né? A pós-modernidade não pensa dessa maneira, né? Então, vamos aproveitar isso, né? Está aí o endereço na internet desse material e vamos ver então agora a entrevista do professor Dimitri, terminando então a nossa aula. A ciência verdadeira tem que ter uma reflexão incessante e tensa contra os seus próprios pressupostos a todo instante. Senão não é ciência. Senão se torna uma outra doutrina quase que religiosa. Acho que talvez um exemplo seja mais elucidativo do que a própria explicação. O próprio Freud, né? O Freud, ele, na criação da psicanálise, ele se deparou em diversos momentos com fenômenos que a gente poderia dizer espirituais, espiritualistas, e os discípulos dele da mesma forma, como Ferenczi. Isso existem cartas que estão documentando essas questões. E o Freud, ele foi explícito, ele chegou e falou: Ferenczi, se nós quisermos fundamentar uma ciência respeitada nesse instante, a gente tem que esquecer isso e deixar isso de lado, por mais interessante e verdadeiro que isso possa ser. Entendeu? Quer dizer, dentro daquelas discussões, quando as ciências estavam se estabelecendo ali, eles tinham que tentar exagerar nesse lado, talvez materialista, para não dar abertura para qualquer tipo de crítica que falasse assim, isso é charlatanismo, isso aqui, ó, olha a fraqueza dessa teoria aqui. Quer dizer, internamente, a própria ciência, você armou um campo que eliminou esse lado espiritualista, espiritual, que tentava ter uma abertura maior para esse lado, terminou perdendo, terminou caindo fora. E, aliás, um dos grandes rachas, né, do Freud com o Jung é justamente que o Jung ele entrou de cabeça em uma tentativa de explicação de fenômenos que a gente pode hoje, né, dizer como paranormais, fenômenos quaisquer que sejam. Olha, atualmente existem talvez algumas tentativas hoje em dia, não nesse viés que a gente poderia dizer assim de uma abertura para fenômenos, para tentativa de explicação sociológica ou antropológica de fenômenos espirituais ou espiritualistas. O que existe, talvez, é uma crítica a toda a forma de se fazer ciência ocidental. Quer dizer, existem autores como Boaventura de Sousa Santos, um português, né, um sociólogo, e vários outros que tentam dar uma voz a essas epistemologias diferentes, essas formas de ver e de conhecer o mundo diferentes que não sejam essas clássicas, né, estabelecidas desde o século XIX, dessa ciência dura que a gente conhece. Talvez por aí haja alguma nova abertura, haja alguma nova forma de contestação disso que a gente pode dizer, esse consenso, né, que existe, que não é, e que, assim, que é um consenso um tanto quanto, poderíamos dizer assim, não científico, né, porque você parte de alguns pressupostos que não tem uma reflexão sobre esses próprios pressupostos, e a ciência não. Ela tem que ter uma reflexão, a ciência verdadeira tem que ter uma reflexão incessante e tensa contra os seus próprios pressupostos a todo instante. Senão não é ciência. Senão se torna uma outra doutrina quase que religiosa.
Justamente isso que eu estou fazendo, é tentar ver, em termos sociológicos, as bases não científicas que estruturam a visão científica. Então, nós estamos a terminar, né, essa aula dupla. Ela foi uma aula dupla que nós tratamos de sociologia da religião e ouvimos aí também o professor Dimitri, doutor Dimitri, né, com algumas opiniões para ajudar aí na construção da sua análise. Mas, é claro, esta aula dupla poderia ser uma disciplina separada, assim como a aula dupla de psicologia da religião poderia ser uma disciplina separada, a filosofia da religião poderia ser também outra disciplina separada, mas a Logos colocou todo esse material dentro dessa disciplina que é a apologética cristã, né? Porque no final o que nós consideramos é que esse material ele é suporte para a construção do seu discurso apologético, principalmente se você quiser ser um apologeta, seja como escritor, seja como estudioso, professor, ou mesmo no seu ministério de alguma maneira, através do seu púlpito, ou então do site, né, ou de um vlog, ou de um blog, e assim por diante. Bom, então fica aí o material dessa aula dupla de Sociologia da Religião e eu espero que você tenha aproveitado. E se você tiver alguma dúvida, achar interessante, volte, veja de novo a AVA ou então pegue, né, os endereços e veja o material na internet daquela socióloga, do professor Dimitri, inclusive no canal da universidade dele tem outros materiais muito interessantes acerca de espiritualidade, religião e sociologia e inclusive psicologia também. São bem interessantes de ser vistos. Se você quiser, eu acho interessante você que está no segundo ano, né, de teologia, talvez haja alguns alunos que adiantaram, né, e começaram a fazer 2 anos em um, né? Eu sei que é um pouco mais apertado até para a construção da sua mentalidade, né? Porque o ideal seria realmente fazer em 2 anos e fazer o bacharel em 3 anos para ter tempo, né, de construir na mente esse material, né? Mas alguns alunos podem ter escolhido fazer 2 em um e podem estar a ver agora, ainda no primeiro ano. No entanto, eu espero que você esteja realmente sempre em oração, buscando a Deus. E se você sentir qualquer dúvida em qualquer área que tente te afastar de sua fé em Deus, então pare. Procure o professor, procure seu pastor, né? Porque é Satanás tentando destruir a sua fé. Né? E quando a gente entra nesse ambiente de ver a ciência, de ver a opinião do mundo, nós entramos só com o objetivo de conhecê-los e de poder ter algo para ajudá-los a sair do engano e conhecer a Jesus Cristo. E claro, alguma verdade eles vão ter, porque a verdade de Deus é disponível ao ser humano. Está aí a criação como revelação de Deus à humanidade. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã, do curso de Bacharel em Teologia, terminando com essa AVA, mais uma aula dupla.